Despertou curiosidade no mundo inteiro a transmissão da cerimônia de atribuição do Oscar a atores, atrizes, diretores e personagens outros premiados em Hollywood. Uma das partícipes destacadas era Jane Fonda, septuagenária muito bela e conservada, precursora, aliás, de programas dedicados à manutenção da saúde física e mental. O cronista se lembrou de filme antigo e muito antigo, com Fonda atuando em primeiro plano, denominado Clutch, O Passado Condena. É a história de alguém vítima de uma sombra contínua não identificada, mas ligada, sim, com certeza, ao passado remoto da personagem. Vai daí, de pensamento em pensamento, o cronista à beira do estado crepuscular que prenuncia o sono, se lembrou do contador de Auschwitz, de nome Oskar Groening, responsável lá atrás, na Segunda Guerra Dita Mundial, pela morte de cerca de 300 mil judeus. Auschwitz, todos sabem, foi um famoso campo de concentração para o extermínio de israelitas perseguidos pelo regime nazista. A notícia veio a contento agora com execução da pena de hipoteticamente envolvidos em apropriações, desvios, subtrações e outras atividades ilícitas, comportamentos estes concretizados num Brasil verrumado por maior dose de ilicitude entre administradores e políticos diversos. O contador de Auschwitz é morto. Julgado e condenado por um tribunal especial em Hannover, tinha 96 anos, era quase centenário. Recolheu a condenação, foi condenado pela morte dos 300 mil judeus, recolheu a condenação com um meio sorriso, um esgar, quem sabe, não consciente do que estava ali a acontecer. O acompanhamento de um ou outro processo que no Brasil recebeu nomes extravagantes traz uma dose qualquer à consciência do cronista, uma dose qualquer de similitude com o réu alemão. Da realidade, aparece às vezes nos nossos tribunais um ancião, a expressão é esta, um ancião. Aos 90 anos, o acusado é um ancião, alquebrado, doente, com uma bengala às mãos, portando prontuários de doença maligna, mas mesmo assim recolhido entre as quatro paredes de um cárcere pestilento. Segundo os juízes, tais condenados podem ser convenientemente tratados em presídios encastelados. Nada de ficarem em casa com as pernas estendidas, não. Eles devem ficar acocorados sobre o boi. E se não conseguirem ficar acocorados sobre o boi, que é um buraco aberto no cimento da cela, para lhes recolher os dejetos dos quais, diga-se de passagem, reis, rainhas, santos, homens maus e papas não conseguem livrar-se plenamente. Ajoelhem-se ali mesmo no chão enquanto fazem aquilo. Afirma-se nos alfarrábios grossos e gastos postos nas estantes que a condenação do delinquente deve ser exemplar e inafastável dentro da chamada justiça retributiva. São aspectos curiosos estes. O acusado comete um delito enquanto amadurecendo, ou mal amadurecido, ou aos 50 ou aos 60 anos de idade, e o castigo vem 20 anos depois.
às vezes 30. E a punição chega à mente do condenado por via indireta, porque, desgraçadamente ou não, a carcaça corporal, a nossa carcaça, está a proteger, talvez, a continuidade no cérebro, nesta coisa maravilhosa que nós temos, das transmissões eletroquímicas geradoras do pensamento. Em suma, o ser humano que recebe os golpes da chibata da justiça ou do castigo não é o mesmo aos 96 anos, não é o mesmo aos 90 anos, não é o mesmo aos 92 anos, é uma outra criatura. Sempre em evolução, sempre em dormência, quiçá perseguida eventualmente por moléstia insidiosa e cruel, a minorar a vitalidade do corpo e a capacidade de resistência. Enfim, processa-se o moço e se manda o velho ao cadafalso. A justiça deveria ser rápida, imediata, pronta, captando o momento mau daquele que pode ter cometido uma ilicitude. Não, aqui no Brasil nós punimos alguém 25 anos depois, 22 anos depois, 28 anos depois de ter cometido uma infração penal, quiçá na mocidade mal amadurecida. Então, a justiça pega alguém que não é mais aquele, pega aquele que já foi, agora é outro, é um velho carcomido, e se quer mantê-lo acocorado sobre o boi, numa cela pútrida de um dos nossos presídios que fazem a vergonha da humanidade. No entremeio do torpor, sim, antecipando o sono, vem ao cronista isso tudo. Essa série aleatória de pensamentos tragicômicos, as reformas penitenciárias projetadas, postas em projetos por juristas brasileiros destacados. O cronista mesmo já participou num projeto de Código Penal para o Brasil, naquela época, naquele tempo em que era importante e não alguém caminhando para a terceira idade, se já na terceira idade não estiver. Esses juristas destacados que o Brasil tem poderiam cogitar em casas de repouso e tratamento para tais condenados. Uma casa de saúde, pequena ou não, mas limpamente edificada, com cuidados especiais previstos para os candidatos a outra vida, realçando-se papinhas, alimentação apropriada a deficientes de estilo, com policiais especializados em velhos, escolhidos a dedo, que se transmudariam em acompanhantes incumbidos de trocar as fraldas dos mordentes ou dos morrentes. E no Natal, parodiando um filme também que este cronista já assistiu há muito tempo atrás, O Baile, no Natal e no Ano Novo, aqueles velhos capazes de ouvir poderiam ouvir a prédica de fim de ano na igreja do presídio, embora houvesse quem estivesse a contestar o fato de o Deus dos católicos estar posto numa cruz à entrada do cárcere. Então, aqueles que pudessem ouvir e ver a missa do galo poderiam fazê-lo. E a ceia da meia-noite, num menu escolhido, poderiam os vertentes, os idosos, dançar a valsa da despedida dentro daquela clínica engradada, montando-se casais claudicantes, as mulheres em muito menor proporção, porque mulheres delinquentes são mais difíceis de serem colhidas ou de concluir as infrações,
experimentando os casais um tango dançável, por exemplo, como Rechiflado em Mi Tristeza, que é adequada à condição daqueles que estão em terceira idade, antecipando a passagem para o outro mundo, porque o montante da pena imposta ultrapassa em muito os 90 anos que a criatura tem. Um condenado a 20 anos de reclusão, aos 90 anos, obviamente, há de chegar ao céu ou às nuvens em data antecipada. Esses réus dificilmente, repita-se, ultrapassariam os limites das condenações. Valendo notar que, mesmo observando o caráter humanitário dos indultos do eminente presidente da República, não escapariam, veja-se, um aspecto adesivo ao raciocínio, não antecipariam ou não escapariam à vigilância severa de ministro da Suprema Corte, que está lá a fim de saber e de dimensionar os indultos de Natal nas proporções adequadas. A medicina preventiva, conscientemente aplicada no país, aumentou estatisticamente a probabilidade de vida no Brasil. Há, mesmo em São Paulo, médicos especialistas nisso, em aumentar o futuro, com cápsulas que, evidentemente, não são placebos. Dedicam-se exatamente à projeção de vida e posternação da chegada da Cremilda, aquela bruxa que ornamenta a crônica daquele descendente de Érico Veríssimo, de Luiz Fernando Veríssimo. Vê-se principalmente no Sul, que é a terra do juiz Severíssimo, que lá está a distribuir condenações a todos. Vê-se principalmente no Sul cidadãos com 78 anos ou mais, válidos e muito válidos. E dentro do contexto e da proximidade, melhor seria que o nosso direito penitenciário assentasse ao programa ou acrescentasse ao programa das nossas universidades, com vista aos pós-doutores, que nós temos já muitos, porque não basta que o Brasil tenha doutores, há pós-doutores. Nós vamos ter já os superdoutores. E esses doutores ou pós-doutores poderiam participar de uma nova cadeira, a cadeira de geriatria jurídica, geriatras jurídicos, nos quais, se quando permitissem, o cronista inseriria a sua colher, porque já tem 82. Assim, a vida do delinquente vetusto seria preservada para o cumprimento de penas e os projetistas do novo Código Penal para o Brasil dedicariam atenção grande à geriatria forense. E uma última observação. Na medida em que o Ministério da Educação já está a legitimar as graduações online pela televisão, já não bastam as universidades postas nas esquinas, principalmente aqui da metrópole paulista. Na medida em que o MEC pensa em pós-graduação online, os nossos lentes precisam ser versados em mecatrônica, além de direito penal e processual penal. E no nosso Brasil translocado, la nave va, e o cronista vai ao descanso merecido.